Hola a todos, estamos empezando en 10 segundos más. Hola a todos, bienvenidos a este evento de LAUC, el Oracle Community Tour LATAM 2022. El día de hoy estamos acá con Anderson Ferreira hablando sobre creando Dynamic Actions in Apex. Bem-vindo todo mundo aqui para o Oracle Community Tour da LATAM 2022. Estamos hoje com a sessão da palestra do Anderson Ferreira, Creating Dynamic Actions in Apex. Si tienen cualquier problema durante la transmisión o durante la charla, por favor utilicen la ventana de chat en el lado derecho inferior de su pantalla y yo estaré ayudándolo lo más pronto posible a solucionar sus problemas. También, si tienen cualquier pregunta para Anderson durante la charla, por favor utilicen la misma ventana de chat y Anderson va a estar respondiendo todas las preguntas al final de su charla. Bem-vindo novamente. Se você tem qualquer problema durante a palestra, você pode utilizar a janela do chat no lado direito inferior da janela, daqui da pantalla. Também, se você quiser fazer qualquer pergunta para o Anderson durante a palestra, por favor, utilize a mesma janela do chat e o Anderson vai estar respondendo as suas perguntas no final da palestra. Diciendo eso, le dejo con esta charla ahora con el día de hoy con Anderson. Anderson, a sala é sua. Ok, obrigado, Francisco Munhoz, a apresentação. Pode ver minha tela e me escutar bem? Só confirma. Sim, posso ver a tela e te escuto sem nenhum problema. Ótimo. Então, boa noite. Para mim aqui é boa noite, né? Tem uma questão do fuso aí, talvez para alguns ainda seja boa tarde. Então, vou falar sobre ações dinâmicas, Creating Dynamic Actions in Apex. A apresentação vai ser em português, vou tentar falar um pouco devagar, que eu vi que boa parte das pessoas são Paraguai, Peru, Costa Rica, México, Colômbia e o pessoal do Brasil também, Equador, e mais o pessoal do Brasil. Então, sobre mim, sou o Anderson, sou Oracle Ace Alumni, né, que quando está deixando o programa Ace, você pode usar por um ano quando você está deixando o programa Ace. Já vou falar sobre isso, que a questão do serviço público, né, que a Oracle está reformando o programa Ace e está removendo todo mundo que é do serviço público. E, infelizmente, estou sendo removido do programa Ace. Sou formado em engenharia de computação pelo IME, com pós na área de TI e MBA em gestão de TI. Certificações de Apex, de SQL, Scrum Master. Atuação profissional no Tribunal de Contas da União, como gerente de desenvolvimento, que cuida da parte do Apex. Instrutor, consultor e palestrante de Apex. Tudo a coordenação de eventos da América Latina, né, desde 2015. E a gente teve o David Peak, que era gerente de produto na época, com mais de 250 pessoas no auditório. Palestrante da América Latina sempre, e até o criador do Apex, o Joe Kama, que infelizmente faleceu de Covid, esteve no evento. Sou do conselho do GUOB, aí estão os dados da rede social do GUOB. A gente tem um grupo específico de Apex, sugiro acompanhar os vídeos e webinars que o GUOB vem fazendo. Fui vencedor da competição de desenvolvimento de jogos em Apex, que foi organizado pelo ODTUG, que é o Oracle Development Tools User Group, que é o grupo de usuários Oracle, de ferramentas de desenvolvimento Oracle dos Estados Unidos. Já falei, Ace Alumni, reconhecimento de trabalhos inovadores, instrutor de destaque e trabalhos de destaque, tudo relacionados ao Apex. Então, meus contatos, Twitter, meu blog, o LinkedIn e o e-mail, pode entrar em contato para qualquer coisa relacionada ao Apex. Então, esse eu fiz uma postagem no LinkedIn, se o pessoal puder comentar, compartilhar e ajudar a apoiar para
Espero que de repente reveja a decisão de remoção de servidores públicos. Compartilhei no chat também. E vou falar sobre a criação de ações dinâmicas no Apex. Então, os objetivos de hoje, a gente vai entender o que é uma ação dinâmica, Dynamic Action, como instalar uma aplicação de demonstração para Just Sample Dynamic Actions, falar de eventos das ações dinâmicas, conceituar a ação da ação dinâmica, vou fazer um exemplo básico, depois a gente vai fazer exemplos mais avançados. Então, para começar, o que é uma ação dinâmica? Aí está a definição em inglês, Dynamic Actions, habilita desenvolvedores a definir comportamentos do lado cliente, complexos, de maneira declarativa, está até em vermelho, declarativo, sem a necessidade de JavaScript. Então, a ideia é que você não precise de JavaScript. Se você souber JavaScript, é melhor, mas se você não souber, o Apex ele pretende fornecer ferramentas para que a pessoa que saiba pouco JavaScript ou praticamente nada de JavaScript consiga fazer muita coisa. Tem aqui a versão traduzida, né? Ações dinâmicas que permite que os desenvolvedores definirem comportamentos complexos no lado cliente de maneira declarativa, sem necessidade de JavaScript. O declarativo, o que é declarativo? Né? Declarativo é um termo que o Apex parou de usar, eles usavam muito antes da moda do low code. O declarativo quer dizer o quê? Que você declara o que você quer que ele faça. Eu quero criar uma página. Você vai lá, criar página. Qual o nome da página? Você vai lá e preenche o nome da página. Então você declara as informações de como que você quer que ele se comporte. Então, de maneira declarativa. E um outro jeito de entender o que é ação dinâmica é o Ajax Low Code, ou seja, que é o assíncrono JavaScript em XML feito de maneira com pouco código. Então ele tem 3 etapas. Então tem um evento que acontece no cliente. O primeiro passo é ter um evento. Um exemplo de eventos? Um clique de um botão, um mouse entrar numa região, sair de uma região, tirar o foco, colocar o foco. Então, são eventos. A pergunta do Fabiano, né? Se é pensando em compatibilidade com versões futuras, é melhor usar JavaScript ou ação dinâmica? Usando o Apex, eu vou dizer que é sempre ação dinâmica. Porque o JavaScript, pensando no Apex, né? Se você está usando uma funcionalidade declarativa, em princípio, a ação dinâmica ela vai ter compatibilidade em qualquer versão do Apex. Eles tentam sempre garantir compatibilidade. É raro a exceção de, não, isso aqui não vai funcionar mais em versões futuras. Às vezes eles continuam alguns componentes, mas no geral, você fazendo com ação dinâmica, você vai estar muito mais seguro em relação à compatibilidade com versões futuras. JavaScript, às vezes você pode amarrar alguma coisa num código que daqui a pouco já não existe mais aquele código, o Apex já implementa de maneira diferente porque o Apex é um gerador de código, né? Ele gera HTML pra gente. Como ele gera HTML, a maneira com que ele vai gerar aquele HTML pode mudar. Quem tem muito tempo do Apex teve uma quebra grande de paradigma na versão 4 para 5. 4.2 para 5.0 foi uma mudança gigantesca. O Apex antes era tudo que ele desenhava, os HTMLs que ele gerava era baseado em table. Ele criava table, TRTD, né? Linha e coluna, né? Ele ia fazendo TRTD, linhas e colunas, e desenhava os elementos na tela. Na versão 5 ele mudou para div. E aí muita gente tinha amarrado com o seu código naquela estrutura antiga e quebrou muita coisa da 4 para 5. Muitos plugins, muita coisa quebrou da 4 para 5. Então eu sugiro sempre tentar usar os componentes nativos do Apex. Então voltando aqui, então a gente vai ter um evento que vai, por exemplo, um clique de botão, alguém preencher, alterar uma informação. E, de acordo com esse evento, vai acontecer uma ação. Por exemplo, mostrar um item, esconder um item, dar um alerta, executar alguma coisa no banco, executar algum JavaScript. Então você vai fazer alguma ação. E essa ação pode ter um elemento afetado. Então eu vou esconder um elemento. Qual é o elemento? O botão. Vou esconder um item, vou esconder uma região. Então você afeta um elemento. Então vai ter um evento, por exemplo, cliquei no botão. Qual a ação? Vai esconder o elemento, vai dar um hide naquele elemento. Qual é o elemento? Sei lá, um botão, um item. Então você especifica qual é o elemento que vai ser afetado por aquela ação. Então esses são 3 passos importantes de entender. Então evento, a ação e o elemento. Logo a gente vai voltar para ele mais para frente.
Então vamos primeiro instalar o Sample Dynamic Action. Então, eu tenho aqui um ambiente no Apex que está vazio, não tem nada, nenhuma aplicação, só tem um desenvolvedor. Vou aqui vir na galeria e a gente tem dos aplicativos de demonstração é o Sample Dynamic Actions. Eu vou instalar ele. E instalar o aplicativo. Tem no chat falando que tem gente tentando entrar e não está conseguindo por causa de token. Vou entrar em contato com o host do evento. Se o Francisco Munhoz, não sei se ele está ouvindo aí, para ele responder, o Fabiano. Então eu instalei aqui o Sample Dynamic Actions. E vamos executar. Então esses samples, Sample Dynamic Action, todos aqueles samples que a gente viu aqui na galeria, são aplicativos que são importantes porque, principalmente nas versões mais modernas, eles são meio que uma mini aula sobre aquele assunto. Eu quero aprender ação dinâmica. Beleza, instala o Sample Dynamic Actions e tem várias coisas que você pode ir lendo aqui e aprendendo como é que funciona. E aqui tem vários exemplos de habilitar e desabilitar, de mostrar e esconder, de adicionar ou remover classe, executar código PLSQL, código setar valores. Então, vários exemplos de ações dinâmicas. Então, a gente tem desde ações dinâmicas simples até outras ações dinâmicas. Então, vou fazer vamos entrar numa dessas simples, por exemplo, Disable e Enable. Então, entrando aqui, Disable e Enable, ele vai dizendo, clique no Edit. Beleza. Aí, clicando no Edit, ele explica aqui. Esse exemplo é uma ação dinâmica que se chama Job igual a Salesman, que sempre que a Job é Salesman, ele fica ativado o Hire Date e a comissão. Repara que eu consigo acessar a comissão e o Hire Date. Quando eu tiro do Salesman, botei outra coisa, repara que esse campo Hire Date, ele está inativado, eu não consigo mais selecionar ele está inativado. Se eu volto para Salesman, ele volta a ficar ativado. Então, aqui é um exemplo de ação dinâmica. Como é que essa ação dinâmica acontece, né? Então, a gente pode clicar Quick Edit e vou clicar em cima do Salesman, desse elemento. Esse elemento, repara que tem uma setinha à esquerda, você pode abrir e ver a ação dinâmica. A ação dinâmica é o nome dessa ação dinâmica, comissão para apenas Salesman. Então isso quer dizer que é um nome. O legal é que você coloque um nome que tenha significado, que a pessoa olhe ali e entenda. Então ele está dizendo aqui que a comissão só aparece para quando for Salesman. Na verdade, o nome está até errado, né? Que na verdade é a comissão. Ele habilita duas coisas. É a comissão e a data de contratação. Vou botar aqui Commission and Hire Date for Salesman Only. Na verdade, o nome mais correto seria até esse, né? A comissão e a data de contratação aparece apenas para o Salesman. Bom, mas isso aqui é só um nome, é um texto. A única coisa que você não pode fazer aqui é deixar assim: new 1, new 1, new 2. Então, acontece bastante em alguns sistemas, a pessoa cria e deixa como new, ou novo. Então, evita deixar assim, né? Coloca uma coisa significativa. Aí fica difícil a manutenção. Imagina, você tem várias ações dinâmicas, tudo new. O que faz cada coisa? Tem que clicar em cada uma delas e ver o que ela faz. Então aqui é muito mais fácil. A comissão é apenas para Salesman, beleza. Já facilita pelo menos de entender o código. E aqui a gente tem uma sequência. Essa sequência, se você tiver mais de uma ação dinâmica, com que ordem que elas vão executar, a ordem de execução. A gente tem o evento. Lembra que a gente falou, primeira coisa, tem que ter um evento. Que é quando ela dispara. Então precisa ter um evento para disparar. Esse evento tem várias opções de eventos, vários eventos de browser, de você mudar um valor de um campo, você clicar, dar um duplo clique, double tap, colocar o foco, apertar até baixar a tecla, né? Key down, key press, você pressionar, você soltar uma tecla, você tirar o foco, pressionar o botão do mouse, soltar o botão do mouse, entrar com o mouse, sair com o mouse, mover o mouse. Então são vários eventos, né, de browser que são disponíveis aqui pra gente.
Tem alguns outros tipos de eventos, depois de você atualizar um componente, antes da página submeter, depois de sofrer o refresh daquele componente, quando a caixa de diálogo for fechada ou cancelada. Esse cancelado até é mais recente. Quando você cancelar uma caixa de diálogo. E tem alguns outros eventos que estão relacionados a algum componente, por exemplo, de cards. Quando você mudar a página daqueles cards, quando você selecionar uma data num calendário. Então, são vários eventos que estão relacionados a componentes do Apex, de calendários, de cartas, de Face Touch Search, de grade interativa, de mapa. Então, são vários eventos. E você também pode usar um evento personalizado. Então, você cria um evento e referencia ele aqui no personalizado, que ele vai perguntar qual o nome desse evento personalizado. Então, no caso, eu estou fazendo aqui mudar, né? Change. Quando eu mudar o item, você pode mudar várias coisas, que é o elemento que disparou a ação, né? Esse elemento que dispara a ação pode ser um item, um botão, uma região, uma coluna, ou você usar um jQuery Selector ou uma expressão JavaScript. No caso, quando eu mudar o item, e aí você, como eu escolhi item aqui, ele me lista os itens aqui embaixo. Então eu posso clicar nesse seletor e escolher um dos itens da página. Então, no caso, o item P3Job. Então, quando eu mudar o item P3Job, então é esse que vai disparar. Então, sempre que eu mudar o item P3Job, ele vai disparar ação dinâmica, independente do que eu fizer. Então, eu mudei o item P3Job, eu mudei, disparou ação dinâmica. Mudei, disparou ação dinâmica. Ok, então isso aqui é quando a ação dinâmica dispara, when, quando ela dispara. Só que a ação dinâmica, ela tem que executar algumas ações que estão aqui na esquerda. A ação dinâmica está aqui, né? Que eu botei commission hire date para salesman. Essa ação dinâmica ela pode executar ações verdadeiras ou ações falsas. Quando é que ela executa ações verdadeiras? Quem define se essa ação é verdadeira ou falsa? Qual a ação verdadeira que ela executa? Aqui tem duas ações true, ó, true, 2 enables aqui, ou false, 2 disables. Quando é que ele executa? Se ele vai executar essas duas ou essas duas, o enable ou os 2 disable? É o client side condition. Se client side condition é uma condição que vai acontecer no cliente, junto com o evento que disparou. Então, esse when disparou a ação. Beleza, mudei o item, disparou. Agora vamos ver. Se não tem client side, pode ver que ele até sumiu aqui o falso, porque se não tem client side condition, quer dizer que sempre é verdadeiro. Se você não definir o client side condition, o Apex vai assumir que sempre é verdadeiro. E repara que ele até sumiu aqui os falsos. Deixa eu apertar desfazer. Mas quando você coloca um client side condition, quando essa condição de cliente for verdadeira, ele executa os true. Ou pode ser eu falei os, né? Mas pode ser só, né? Pode ser um evento true ou os eventos, no caso que tem 2 eventos de enable. Então, quando esse client side condition for verdadeiro, ele vai disparar o enable. Quando o client side condition for falso, essa condição aqui de cliente for falsa, ele vai executar os false aqui. Então, no caso, quando eu mudar o item P3Job e esse item P3Job for igual a salesman, ele vai executar o enable. Se não for salesman, ele vai executar o disable. Por isso que está funcionando. Quando eu escolho o salesman, P3Job é igual a salesman, ele habilita os 2 campos, ele habilita 2 coisas, que é, se eu clicar aqui, ele habilita, ele dá um enable no item P3 comissão, e aqui embaixo ele dá um enable no item P3 hire date. Ou seja, ele habilita a comissão e habilita a data de contratação. É exatamente o que está acontecendo. Então, quando eu escolho o salesman, ele habilitou, eu consigo entrar nesses campos e digitar valores, a data de contratação e a data de comissão. Se eu dou um change e dou um change para um valor que não é salesman, ele vai executar o falso, que é o quê? Disable. Disable, os 2 disable, desabilita o hire date e desabilita a comissão. Então, é assim que a ação dinâmica funciona. Só vou dar Então, tem a ação dinâmica em si, que é o Dynamic Action, e tem o action da ação dinâmica. Né? Existe a ação dinâmica, que é esse de cima. Então, você tem um item, esse item está associado a uma ação dinâmica, que essa ação dinâmica, no caso, é quando mudar o item P3Job, e esse item foi igual a salesman. A gente vai falar daqui a pouco sobre escopo e sobre server-side condition, mas por enquanto vamos parar aí. E a ação, que é o que a gente falou também, né? Aí tem vários tipos de ação. Eu posso limpar um valor de um item, posso fechar uma região, posso colapsar uma árvore, posso desabilitar um item, posso habilitar um item, posso expandir uma árvore, esconder um elemento, abrir uma região, dar um refresh em algum componente,
setar o foco nele, setar um foco nele, setar o valor, mostrar alguma coisa, disparar o G-codificação para ele pegar a sua localização, plugins, posso disparar plugins, executar um código JavaScript, executar código servidor, outro plugin de timer, cancelar um evento, cancelar uma caixa de diálogo, fechar uma caixa de diálogo, submeter uma página, dar um alerta, dar um confirme, adicionar uma classe, remover uma classe ou setar um estilo. Então são várias opções que você tem para ação. Então, de novo lá naquele conceito, né? Então vai ter algum evento que vai disparar, o evento disparou, when, que, dependendo da condição, ele vai executar uma ação. Essa ação é uma dessas ações que a gente está vendo aqui. Limpar, esconder, setar o foco, setar o valor, uma ação, em cima de um elemento. No caso aqui vai habilitar o item P3 comissão. Então ele ativou o item P3 comissão. Então é assim que funciona a ação dinâmica. Uma ação dinâmica simples, é bem fácil de fazer, de maneira declarativa, você consegue criar rápido isso. E eu vou só para também mostrar outra coisa. Vou ativar o debug, só porque ele mostra mais informações quando o debug está ativado. Eu aperto aqui, ativei aqui o debug. Aqui embaixo tem debug, current debug level. Eu vou escolher o nível default mesmo, o nível só de informações mais básicas, que é o nível default. Ativei o debug. E apertei F12 no meu browser. Para que eu apertei F12? Para ele abrir a ferramenta desenvolvedor do browser. Essa aqui é uma ferramenta desenvolvedor do browser, que é aqui que eu consigo acompanhar a rede e o console. Para tudo, aqui é o console para JavaScript, né? Então aqui, quando eu trocar, lembra que eu falei, sempre que eu troco a ação dinâmica dispara. Vamos ver se isso está acontecendo. Eu troquei, disparou a ação dinâmica. E repare que disparou duas ações: Commission for Salesman Only e Commission for Salesman Only. Por que disparou duas? Porque tem duas ações lá. Tem duas ações. Tem duas enable. Então ele está disparando por causa dessas duas ações. Então, como eu tenho duas ações lá, aqui dispararam duas. Se eu trocar de novo, para 6 agora, disparou duas de novo. Se eu colocar clerk, mais duas. E assim vai. Então, sempre que você troca o job, dá um change no job, ele dispara, no caso, duas ações. Dispara a ação dinâmica que dispara duas ações. Certo? Então, acho que por enquanto é isso. A gente vai aprofundando mais. Então, vamos para outro exemplo. Se tiver alguma dúvida no exemplo, pode... Não temos dúvidas. Se tiver dúvida, é só perguntar. Então, esse foi o Disable Enable. A gente pode fazer o Disable Enable, a gente pode fazer um Hide and Show. É o mesmo exemplo, só que em vez... Eu clico aqui em Hide. Repara que agora, cadê a comissão e o Hide Date? Não tem, não aparece a comissão e nem o Hide Date. Mas se eu coloco Salesman, olha o que acontece. Aparece o Hide Date e aparece a comissão. Se eu tiro de Salesman, some o Hide Date e some a comissão. Então tem uma ação dinâmica aqui que está fazendo com que, quando eu troco o item do job, esse campo de job, quando eu troco o job e o job é igual a Salesman, ele mostra o Hide Date e a comissão. Hide Date Commission. E quando eu troco, mas não é Salesman, ele esconde. Então vamos ver no código essa ação dinâmica. Essa ação dinâmica vai ser uma ação dinâmica que vai estar em cima do job, né? Então cliquei ali embaixo, cliquei aqui no Quick Edit. E no Quick Edit eu vou em cima do job. E ele já vem aqui na página. Que eu acho que está errada a página. Estou na página 5, calma aí, vamos de novo. Então, eu editei a página. Agora estou na página certa, a página 5. Nessa página 5, se eu abrir aqui o PC, eu posso ver. Eu já fui direto na setinha, né? Mas se eu não sei onde está a ação dinâmica, isso é uma coisa interessante. Aqui é tudo que está na renderização. Se eu deixa eu ativar aqui o tooltip. Por padrão, ele não está ativando mais o tooltip. Eu gosto de tooltip porque quando você bota o mouse em cima, ele diz, ó, rendering. Repara que apareceu um tooltip ali, rendering. Ou seja, aqui é a renderização da página. Aqui são os dynamic actions. Então, se eu não sei onde está a ação dinâmica, eu procurei aqui direto no elemento, que eu sabia que estava aqui associado ao P5 Job. Mas pode ser que você queira vir aqui nas Dynamic Actions. Aqui lista todas as suas ações dinâmicas. Aí tem as ações dinâmicas que são carregadas quando a página
são disparados quando a página carrega. E aqui os outros eventos, de page load, no changes, clique, dialog close e outros eventos podem aparecer aqui. Por padrão só aparece esses aqui. Está aparecendo esses 4, mas qualquer evento que você colocar ele vai aparecer aqui. Então eu tenho aqui uma ação dinâmica no change, que é a ação dinâmica job é igual a salesman, é o nome da ação dinâmica, ou seja, quando o job é igual a salesman. Então, essa ação dinâmica aqui é o nome dela, tem a sequência. Qual o evento? Quando eu mudar, dá um change no item P5job, ou seja, quando eu mudar o valor do P5job. Sempre que eu mudar o valor do P5job, essa ação dinâmica vai disparar. E ela vai disparar com uma condição, no lado cliente. Então isso aqui é importante, no lado cliente, lá no browser, não necessariamente no servidor. Então lá no browser, o item P5job tem que ser igual a salesman. Quando o P5job é igual a salesman, lembrando que o when define quando a ação dispara. Então quando eu dou um change no item P5job, a ação já disparou. O client side é só para definir. Se o P5job é igual a salesman, então deixa eu abrir aqui, ele vai executar o verdadeiro. Se for falso, ele vai executar se o P5job não for salesman, ele executa o falso, que é o hide. E aqui, se for verdadeiro, ele faz um show, ou seja, ele mostra o elemento. Ele faz com que o elemento apareça. Qual elemento? Você pode escolher um item, um botão, uma região, colunas, jQuery Selector, JavaScript, várias coisas. Então aqui no caso está um item ou itens. Então você pode fazer com que apareça mais de um item ao mesmo tempo. Qual item? O P5 Hire Date e o P5 Comissão. Então são os dois itens que aparecem, que são mostrados quando é salesman. Certo? Então, e no contrário, quando job não é salesman, ele esconde, ele dá um hide. Ele dá um hide nesses elementos. Então aqui ele dá um show e aqui ele dá um hide. Então a ação é hide nesses itens. Certo? Nos dois itens. Agora só vindo um pouquinho mais para baixo, aqui a gente tem a sequência, a qual evento ele está associado, só tem um evento JavaScript, então a qual evento ele está associado, quanto que ele dispara, se é no falso ou no true, falso no true, se ele dispara na inicialização, isso aqui pode ser importante para vocês em algum momento. Disparar na inicialização quer dizer o quê? Quando eu entro na página, deixa eu executar a página, quando eu entro na página, eu vou apertar F12, deixa eu limpar aqui, quando eu entro na página, vou dar um F5, quer carregar a página? Quando eu entro na página, repare que a ação dinâmica foi disparada. A ação dinâmica disparou. Por quê? Porque ele está ativado no initialization. Fire on initialization. Ele dispara na inicialização. Então, ele dispara na inicialização. Então, exatamente isso significa esse campo. Ele dispara na inicialização. Tem esse campo em específico é novo, de uma versão, uma ou duas, sei lá, no máximo 3 versões para trás, que significa 1 ano e meio para trás, no máximo. Esse client-side condition. Isso daqui é uma condição do lado do cliente para que essa ação dinâmica, essa ação da ação dinâmica aconteça. Não confundir com aquela outra, né? Não confundir quando eu estava aqui. Esse client-side condition daqui da ação dinâmica, do dynamic action, é para decidir entre verdadeiro ou falso. Já quando eu vou para uma ação, para uma action específica da ação dinâmica, ela também tem client-side condition. Só que esse client-side condition daqui quer dizer, essa ação vai executar ou não. Certo? Mesmo tudo tendo sido atendido, pode ser que ela execute ou não. Mas esse aqui ele só vai levar em consideração os valores que estão no lado do cliente. E a gente tem o server-side condition. Esse server-side condition é bem diferente do client-side. O client-side é definido no momento da execução ali. E o server-side não. O server-side na hora que eu vou desenhar essa página, na hora que você renderizou essa página, que você chamou a página, no caso aqui a página 5. Eu chamei a página 5. Lá no momento, lá no servidor, quando eu estou desenhando a página 5, quando eu estou renderizando a página 5, se essa condição é verdadeira, essa ação existe. Se essa condição é falsa, essa ação não existe. Então, e ele não muda depois. Não adianta, mas agora eu troquei o valor, agora era a consulta retorna linhas, agora a consulta retorna, mas não, agora esquece. No momento que você executou a renderização da página, não retornou linha, então, porque era row returned, por exemplo. Então, essa ação não existe. Então, ela não vai existir na página. Ele não existe na página. Então, cuidado com essa diferença, né? O server-side condition é executado no momento da renderização da página e só naquele momento.
O client side condition é executado no cliente, no momento que você está querendo executar a ação. Aí tem questão de segurança e de build options, que eu acho que não é o caso agora. Tá. Bom, eu mostrei alguns exemplos básicos só para a gente conhecer a ação dinâmica. Tem vários outros exemplos aqui. Aí você pode vir e explorar, de adicionar e remover classes, de executar códigos no servidor e alguns exemplos mais complexos. Eu vou fazer agora aqui um exemplo. Eu não tenho nada no meu banco, quer dizer, agora até já tenho, né? Porque eu criei a sample, mas só tenho essas duas aplicações de sample. Eu vou criar as tabelas no Utilities, no SQL Workshop, no Utilities. Eu tenho no Sample Datasets. Eu tenho algumas aplicações, alguns dados de amostra. Então eu vou escolher aqui a DepthImp, que são as tradicionais, em inglês mesmo. Então ele vai criar a tabela Dept, a tabela Imp, que é bem conhecida aí de boa parte de vocês, né? Acho que todo mundo conhece a tabela DepthImp, que são as tabelas de demonstração. Então ele vai criar esses objetos. E agora eu posso criar uma aplicação em cima dessas tabelas. E aí eu crio aqui o nome da aplicação. Ele está no wizard de criação de aplicação. Eu coloco o nome. Ele já adicionou páginas aqui para mim, fez dashboard, fez o relatório com formulário de empregados, fez o relatório com formulário de departamentos. Já adicionou várias funcionalidades. Vou mudar aqui o idioma para português. Tanto faz aí, mas... Vou deixar em inglês porque eu acho que tem muita gente não, para ficar bom para todo mundo. Normalmente o inglês é uma língua mais universal. Ou fica ruim para todo mundo, né? Mas acho que normalmente o pessoal de TI normalmente conhece inglês, né? E se não conhece, deveria conhecer, estudar bem inglês, porque é um idioma bastante utilizado. Então a gente tem aqui, eu criei uma aplicação, só para a gente poder... Então já criou aqui... isso aí é o wizard de criação de aplicação, já criou uma aplicação praticamente completa que faz tudo, relatório com formulário de empregados, departamentos, faz dashboard. Então isso é bem legal no Apex, que você já cria muita coisa de maneira super rápida. Então não tinha nada, não tinha nem tabela, em princípio. Tinha tabela lá do sample, mas não tinha tabela nenhuma. Já criei as tabelas, já criei aplicativo e já estou com tudo pronto. Então em cima da tabela de empregados, employees, eu vou fazer mais ou menos aquele mesmo exemplo que a gente tinha lá. A gente tem o nome do empregado, você tem aqui o job, o gerente, data de contratação, salário, essas coisas. Como o job ele veio como texto, eu vou fazer uma pequena adaptação. Então, eu vou vir aqui no job, edição rápida, no job. E eu vou criar aqui, vou dizer que ele é um select list. Select list. E aqui está pedindo uma lista de valores, né? Porque já que é um select list, você precisa dizer. Vou colocar aqui como SQL Query. Não, esse não é o jeito mais certo de fazer, né? Não faça isso em casa, na sua produção. Mas eu vou fazer, como eu não tenho a tabela de jobs, o ideal é você ter uma tabela de jobs, né? Ou então uma lista de valores já especificada de jobs. Então eu vou dar um distinct no job. Vou botar um alias aqui, vou aumentar o tamanho para todo mundo ver melhor. Distinct job. Eu tenho que botar um D, ou sei lá, o display value, ou qualquer coisa que eu tenho que botar aqui, para que os nomes não sejam iguais, senão ele se perde. Então eu vou botar aqui o job, vírgula job, é o valor de exibição e o valor de retorno, ou então botar aqui um alias para D e um alias R. From imp, que é a tabela imp. Aqui em order by o job. Order by a primeira coluna, que é o job. Então, deu um distinct na tabela de empregados mesmo. Então, vou pegar todos os jobs que já estão cadastrados na tabela de empregados e... Não é o jeito certo, como eu falei, né? Mas como na falta de uma solução melhor, por enquanto vai essa. Então, não faço isso em casa. Só essa observação que eu faço.
Além do distinct ser ruim, eu estou usando a própria tabela de empregados para mostrar os jobs que eu tenho que cadastrar empregados. Então, se a tabela estiver vazia, isso aqui não funciona. Se eu dropar tudo, já não funciona, porque não tem nada na tabela de empregados, né? Aí não vai ter nenhum job e não consigo cadastrar job. Bom, então vamos recarregar aqui, vamos ver como é que ficou. Então agora o nosso job é um select list com um distinct das jobs que eu já tinha pré-cadastrados. Então vamos ver se é fácil criação dinâmica. Ó, criei um aplicativo do zero, não tinha nada aqui. Vou fazer aquele exemplo que a gente acabou de ver. Edição rápida, em cima de job, clica no job. Como é que é a criação dinâmica? Botão direito, create dynamic action, criar ação dinâmica. Você coloca um nome, como eu falei, não deixa new, né? Bota aqui, job igual a salesman. Então, bota algum nome significativo, que o outro desenvolvedor consiga dar manutenção depois. O evento, quando eu mudar o item P4Job e o item P4Job foi igual a salesman, eu quero que ele execute a ação dinâmica de habilitar, enable, os itens, no caso, hire date e comissão. Beleza. Agora tem que fazer o contrário, né? Eu tenho que, quando não for salesman, o falso é desabilitar. Poderia vir aqui, criar ação falsa, fazer tudo, mas o Apex, normalmente ele é bem produtivo, né? Ele já tem a opção de você clicar com o botão direito, criar ação oposta. Então ele vai criar a ação oposta. Como ele era enable, ele criou a ação oposta, disable, já com tudo preenchidinho, já do jeito que eu precisava. Então fez exatamente a ação oposta do enable. Porque era muito comum, como era uma ação muito comum, né? O Apex já criou aqui pra gente criar a ação oposta. Create opposite action. Então estava aqui enable, já fiz o disable. Então tá pronto, terminamos esse exemplo. Vamos ver. Se eu trocar job e o job é analista, repara que o hire date tá cinza, não sei se dá para perceber muito bem, mas ele tá cinza. E a comissão também, eu não consigo clicar. No salário eu clico e vai, eu consigo editar, mas no hire date e na commission eu não consigo, ele tá desativado. E se eu boto job igual a salesman, repara que agora eu clico no hire date, ele mostra a data, e eu clico na comissão e eu consigo digitar aqui um valor de comissão. Então funcionou, super fácil de fazer, muito simples e rápido de fazer, né? Uma ação dinâmica. Então esse é um primeiro exemplo que eu tinha para fazer para vocês. Um outro jeito uma outra coisa que dá para fazer é que ao invés de esconder, de dar um enable, disable, eu posso esconder o item. Né? Como é que eu faço isso? Onde está enable? Aqui eu coloco para habilitar, eu quero na verdade mostrar, show. E onde eu posso create opposite action, que é o hide, e apagar o disable aqui. Pronto, então agora vai ser show e hide. Mudei do enable disable para o show e hide. Então agora, se eu edito, tá manager, pode ver que já deu um hide aqui, já escondeu a data de contratação e a comissão. E se eu boto salesman, ele aparece o hire date, já tá aqui o hire date, e aqui a commission. Hire date e commission. Então, se eu tiro do salesman, some de novo. Então, super tranquilo de fazer. A gente fazer essa ação dinâmica. Bom, não temos mais dúvidas por enquanto, podem mandar as dúvidas no chat. Então agora eu vou fazer uma ação mais complexa. A gente tem aqui um relatório com os empregados. Né, o nome do empregado, a job dele, ser gerente, quando que ele foi contratado, salário. Eu vou fazer aqui um botão mágico, né, que todo mundo sonha, aumentar salário. Então vamos criar aqui do lado do create. Eu vou duplicar esse botão. Vai ser raise salary. O label vai ser raise salary em 10%. Então aqui eu fiz um botão para aumentar o salário em 10%. O que eu quero que esse botão faça? Eu quero que ele não vá para, como eu dupliquei, ele está indo para a página 4, né? Eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele seja definido por uma ação dinâmica. Quando eu faço isso, na verdade ele não está fazendo nada. Se eu botar aqui definido por uma ação dinâmica, esse botão agora não faz mais nada, porque eu não defini a ação dinâmica, né? Estou dizendo que esse botão vai ser definido por uma ação dinâmica. Mas ele
não tem ação dinâmica, então ele não vai fazer nada. Então, para que ele faça alguma coisa, eu vou clicar com o botão direito em cima dele e Create Dynamic Action. Vou criar uma ação dinâmica em cima desse botão Raise Salary. E aí, qual é a ação? Aqui você botar um nome significativo, né? Raise Salary. Quando é que esse evento vai disparar? Quando eu clicar no botão Raise Salary. E aí ele vai, como eu não botei Client Side Condition, ele vai executar só a ação verdadeira, só a true. A ação true, no caso, quando eu quero aumentar o salário, então eu vou, para aumentar o salário, eu tenho que, como é que a gente aumenta? Para aumentar o salário, né, eu tenho que ir lá no servidor. Então eu vou executar um código no servidor, um código PLSQL, que vai fazer o quê? Dar um update na tabela EMP, setando o salário igual ao salário vezes 1.1. Multiplicar um salário por 1.1 quer dizer aumentar em 10%. Vamos validar. Ok. Então aperta OK e salvo. Então, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai atualizar lá no banco. Só que atualizou no banco. Só que na tela não aconteceu nada. Eu dei um update lá no banco. E aí? Né? Se eu for lá no SQL Workshop e lá na tabela IMP, vamos ver que, por exemplo, aqui o Clark. Na tela está com um salário de 2.450. Mas no banco, se você for ver o Clark, o salário dele já aumentou em 10% já. Mas então o que eu tenho que fazer? A minha ação dinâmica, além de dar o update lá no banco, de executar um código no servidor, executar esse SQL lá no banco, desse update, eu também tenho que criar uma outra ação para dar um refresh. Existe uma ação chamada refresh na região. Qual região? De empregados, que é nosso relatório. Essa região de empregados, que é o relatório clássico de empregados. Então eu tenho que fazer isso. Além de fazer isso, eu vou também criar uma outra ação verdadeira, vai ser executada como primeira, que é um confirme. Primeiro eu vou fazer um alert. Não, vamos fazer o confirme direto. Vou fazer um confirme. O confirme, ele tem uma característica especial. Quando você coloca um confirme, ele para todas as execuções seguintes. Então, quando você tem um confirme, ele vai confirmar antes com você para saber se ele tem que continuar a execução das outras ações ou não. Então, eu criei aqui uma ação de confirme, uma notificação de confirme, ele vai aparecer aquele JavaScriptzinho de confirma que quer continuar. Né? Então, qual o título, né? Confirme the raise salary. Confirm the raise of the salary. The raise of the salary. Mas tá, aqui é um título, title. Ok? Aí você tem um estilo para isso. Você pode botar como informação, como um warning, um danger. Botar aqui como um warning. Você pode colocar um ícone. Aí você escolhe o ícone. Pode colocar classe CSS. Um label de confirme. Vou botar aqui. Vai ser raise. Ou desistir. Cancel, sei lá. Você pode colocar para raise ou cancel. Essas configurações aqui são novas, tá? Então a pessoa não conhecia isso. Então vamos lá de novo. Então eu vou dar um raise. Ele confirma. Se eu cancelo, nada acontece. Vou até apertar um F5. Então repara que o valor é 2.695. Então vou dar um raise, cancelo, F5, o salário não aumentou. Mas se eu dar um raise e confirmo que era o texto raise, então a gente consegue mudar os textos aqui, eu botei cancel e raise. Então dá um raise, ele continuou a executar as outras ações dinâmicas. Querem fazer o quê? As outras ações, confirme. Ele executou o código para SQL, deu um update no banco e deu um refresh na região de empregados. Então quando eu clico aqui e dou raise,
ele faz o update no banco e dá o refresh na região de empregados. Bom, então, são esses um exemplo de ação dinâmica que eu queria mostrar. Já deu o horário até, o tempo passa rápido aqui, hein? Pelo menos no meu relógio já são 7h45. Se o pessoal tiver dúvidas. Se não tiverem dúvidas, eu vou... Alguém vai estar escrevendo. Se não tiverem dúvidas, eu tenho uma dúvida aqui. Vamos ver, por exemplo, se eu quero que não aumente 10%, eu quero que aumente... Marcelo, você entendeu a perfeição. Muito bom, obrigado, Marcelo. Eu vou fazer um outro exemplo, então, mais complicado. Mas se aqui está fixo, né? Como é que eu faço, então? Agora um exemplo bem mais complexo. Como é que eu faço para, em vez de ele aumentar 10%, ele aumentar um valor que eu defina na tela? Eu quero criar um campo na tela. Então, se o pessoal quiser perguntar, pode perguntar. Como ninguém perguntou nada, estão dizendo que entenderam tudo, eu vou fazer, então, um exemplo aqui. Mas se perguntarem, eu interrompo e respondo a pergunta. Eu vou criar aqui um campo de texto, no caso teria que ser um campo de número, né? Um campo de número, isso é uma porcentagem, vou deixar no mínimo aumentar 0 e no máximo aumentar 100%. Poderia deixar um negativo para baixar, né? Baixar o salário, né? Mas tá, então só vai aumentar de 0 a 100%, então a porcentagem, label, então a pessoa vai digitar um campo. Então o que eu fiz por enquanto só criei um campo. Então criei um campo que está aparecendo aqui, porcentagem, se eu digitar 100, ele vai aumentar em 100%. Se eu digitar 10, ele vai aumentar em 10%. Se eu digitar 1, ele vai aumentar em 1%. Tá, uma das coisas que eu vou fazer é só tirar esse label por enquanto. Tem como você mudar o label aqui, mas já envolve um pouco mais complexidades aí de JavaScript. Então, quando eu apertar o botão, eu tenho que confirmar, né? Vou executar um código no servidor que ele vai ter que fazer o quê? Não vou multiplicar por 1.1, vou ter que multiplicar por 1 mais aquele campo lá, que era o P, fez porcentagem, sobre 100, que é o valor, somar 1. Vou dar só um toNumber aqui para garantir. Vou apertei alguma tecla de atalho sem querer. Dá um toNumber para garantir. Então, converteu para número e dividiu por 100. E vai somar com 1. Então vai ser isso que ele vai fazer. 1 mais o valor que eu digitar lá sobre 100 vai ser a porcentagem com que ele vai aumentar o salário. Só que se eu fizer isso, esse P3 porcentagem está lá na tela. Esse P3 porcentagem está na tela. Estou no browser. Lembra que aqui eu estou no browser. E lá o PLSQL ele executa lá no servidor. Como é que eu mando, por exemplo, eu digitar aqui, quero aumentar em 15%. Como é que eu mando esse 15 lá pro browser, do meu browser lá pro servidor? Vamos digitar aqui 15. Como é que eu mando esse 15 lá pro servidor? Tem um campinho chamado Items to Submit. São os itens que você quer submeter. O que significa isso? Pega ele lá da tela e mando lá pro servidor. Por quê? Porque esse aqui é um PLSQL. O PLSQL ele executa no servidor. Então eu tenho que pegar o item P3 porcentagem que está lá na tela e mandar ele lá para o servidor para ser executado esse update. Tem aqui o contrário, né? Aqui é os itens que você quer retornar. A gente até pode fazer um exemplo disso. Vou criar aqui um item, sei lá, result. Que é um campo de texto só para eu retornar esse valor. Criei aqui mais um item na tela. Então tem o item porcentagem e item result. E o meu server-side, porcentagem, eu vou pegar da tela e trazer para cá para o servidor para poder fazer a porcentagem. Mas eu vou também botar aqui result. Ser ok. Eu vou concatenar aqui com só para a gente ver que ele está realmente pegando. Não vai dar situação não. Chuchar. Não tem diferença não, porque a data vai ser a mesma. Vou mudar, só mandar a hora então. 4M segundos. Eu vou dar um OK e eu vou imprimir a hora. Estou setando esse result. Só que quando eu estou fazendo isso, eu estou no PLSQL.
Aí eu estou no servidor. Aqui esse P3 Result foi calculado no servidor. Mas se eu quiser pegar esse P3 Result e mandar retornar ele para a tela, retorna ele para a tela, eu coloco aqui. Então agora, deixa eu executar a página, eu criei a porcentagem, criei o result, vou digitar aqui 15%, on raise, ele confirma, ele vai pegar o valor do P15, mandar para o servidor, executar o update, setar o valor do P result, devolver ele para a tela e dar um refresh na região de baixo. Então, repara aqui, ó, 22, 50 e 40. Se eu apertar de novo, ele vai dar outro raise, pegou o valor que eu digitei na tela, mandou para o servidor, executou tudo que a gente fez aqui, confirmou primeiro, executou o update, calculou o P3 result, mas para executar o primeiro update, ele pegou o P3 porcentagem, submeteu ele, pegou ele da tela e mandou para o servidor, e aqui ele fez ao contrário, pegou o P3 result e retornou para a tela, e depois ele atualizou o relatório. Então, seria isso. Bom, quem tem mais alguma dúvida? Bom, a ação dinâmica tem para fazer muita coisa, né? Isso que eu fiz aqui só com um nativo. Eu não usei nada, nenhum JavaScript, nada. Mas se você souber JavaScript, você vai para outro nível, né? Porque você consegue. Pergunta Fabiano, de apresentação, consigo limpar um campo quando eu esconder ele? Sim. Sim, você consegue. A gente pode fazer nesse exemplo mesmo, né? Não, só que na página 4. Aqui eu fiz a ação dinâmica para ele esconder. Só esconder, mas eu posso, além de esconder, ele também dá um set velho, ou então um clear. Um clear no item hard date e no item P4 comissão. Então agora quando ele esconder, então de novo, executa, vou pegar aqui o Clark. Só que eu assim, vou mostrar aqui. Então quando eu mostrei e esconde e mostra, repara que ele limpou. Repara que ele está vazio agora. A hard ficou vazio. Ele limpou. E o problema disso é exatamente isso que aconteceu. O problema de você limpar na ação dinâmica. Deixa eu pegar aqui um salesman. Salesman. Ó, repara que o valor... Qual o problema dessa abordagem? Dá para fazer. Pode ver que eu fiz ali, super simples. Só dá um clear, o set velho para vazio. Então aqui o salesman, esse cara foi contratado dia 9 de 8 de 81 e a comissão dele é 0. Quando eu troco, sem querer, ou por algum motivo troquei, mas quero voltar, eu perdi o valor. Estava 0 aqui e aqui estava uma data que eu já nem lembro qual era. Então é ruim, porque agora o usuário não tem mais informação. Sumiu, porque você limpou. Então nesses casos, apesar de ser possível dar esse limpar, em alguns casos pode ser que você use isso, mas nesse caso específico eu prefiro que ele não limpe o valor. Se eu fosse desenvolver, eu tiraria esse clear, não faria o clear por ação dinâmica. Eu faria o que? Na submissão da página, depois de submit, ele criaria um cálculo, um processo, alguma coisa, que você limparia o valor desses itens da comissão. Posso botar um valor estático vazio, quando o item P4 job for, na verdade, diferente, né? Diferente de salesman. Se ele não for salesman, eu limpo o valor, seto para nulo, seto para o valor estático vazio. Porque fazendo isso, deixa eu duplicar isso. E aqui, ao invés da comissão, vai ser o hard date. Então, fazendo dessa maneira, com cálculo, só vai limpar o valor quando o usuário submeter. E aí fica consistente a sua informação, né? Porque boa pergunta, boa pergunta, Fabiano, porque às vezes a pessoa esconde, né? E aí quando manda para o banco, tá com valor lá. E fica meio como se fosse inconsistente, né? Já que a minha regra de negócio é quando ele é salesman, quer dizer, quando ele é qualquer outra coisa, ele não tem hard date,
Para que aparece aqui então, né? Isso aqui era para estar vazio, comissão vazia, nulo. E aqui também era para estar nulo. Agora vai ficar, ó, se eu entrar, ele está assim, eu apply changes, ele ficou nulo. Agora está consistente. Mas ele só some o Turner, por exemplo. Eu tirei. Quando eu volto para Salesman, o valor está lá ainda. O usuário não perde o valor. Está aqui a comissão zerada, está aqui o hire date. Então, por isso que eu falei, é possível fazer, mas eu faria com um processo, algum cálculo no servidor já depois que ele submeter. Deixa eu ver aqui a pergunta. Consigo limpar um campo quando eu esconder ele? Consegue? Já respondi. A ideia é que eu vou esconder esses dados. Não é necessário e não deverá ser gravado no banco. É, exatamente isso. Acho que eu respondi a pergunta. Então é isso. É possível, mas é melhor você fazer por um cálculo, talvez. Uma outra pergunta? Só tá caiada de perguntar? Podem perguntar. Às vezes o pessoal pergunta, mesmo aqui, já que tem mais 4 minutos. Às vezes o pessoal pergunta, deixa eu ver onde que foi que tava. Não, é uma outra página. Às vezes as pessoas perguntam sobre aquela ação dinâmica que eu criei aqui no botão do Raise. Aqui, quando eu retornei o item, quando eu estou retornando esse item, o que eu estou fazendo no P3 Result? Eu estou setando o valor dele, certo? Estou setando o valor dele. E se nesse P3 Result tivesse uma ação dinâmica, vou criar aqui até, vou até criar, tivesse uma ação dinâmica, alguma coisa que result foi alterado. Então eu criei uma ação dinâmica nesse P3 Result, que vai ser quando ele for alterado, quando eu mudar o valor dele, ele vai disparar uma ação dinâmica dizendo, só dando um alert, o valor do result foi alterado. Só isso. Ele vai dar um alerta só, dizendo, alterou o valor do result. Então eu cliquei, raise, repara que o valor do result foi alterado, que eu alterei o valor do result. De novo, apertei raise, ele seta o valor do result, então o valor do result foi alterado de novo. Porque tem uma ação dinâmica que dispara sempre que o result for alterado. Mas se eu não quiser que isso aconteça, eu não quero que esse valor do result seja alterado, que essa ação dinâmica não dispare. Então, se eu estou aqui no Execute Server-Side Code, item do submit, o P3 Result, ele vai pegar o que eu calculei aqui no servidor e vai mandar para a tela, né, vai mandar para o browser. Então ele vai setar o valor lá, vai alterar o valor do P3 Result. Só que eu vou suprimir esse evento de mudança. Então eu ligo aqui. Agora eu estou fazendo o quê? Eu estou alterando o valor do P3 Result, mas o evento de change nesse P3 Result vai ser suprimido. Ou seja, ele não vai disparar aquele alerta mais. Apesar do P3 Result estar sendo alterado, a ação dinâmica que fica escutando para ver se ele foi alterado não vai disparar, porque eu estou suprimindo esse evento de alteração do P3 Result. Então agora, de novo, o mesmo exemplo. Executei a página de novo, dá um raise. Ele fez tudo aquilo que a gente estava fazendo, né? Pegou 15%. O salário do pessoal daqui a pouco está altíssimo, né? A empresa vai demitir todo mundo que vai ter condição de pagar, vai falir. Mas repara que não disparou aquele alert. Por quê? Porque apesar de eu ter trocado o valor do P3 Result, a gente suprimiu o evento de alteração dele. Então, essa é uma possibilidade que você tem de fazer aqui, suprimir o evento de alteração. E outra coisa aqui que eu acho que pode ser legal de falar é o wait for result, né? Para alguns casos, principalmente quando é PLSQL, que é coisa lá no servidor, você tem essa opção de wait for result. Por quê? Porque para dar um refresh no relatório, eu tenho que esperar primeiro o resultado dessa execução do PLSQL. Então você tem aqui wait for result. Então você espera primeiro pelo resultado do update, então wait for result, e depois ele dá o refresh. Porque se ele executar tudo ao mesmo tempo, porque no Apex ele dispara tudo ao mesmo tempo. A não ser que você tenha no mesmo tempo, mas na sequência. Né? Primeiro executa esse, depois esse, depois esse. Mas ele poderia, se eu tirar esse wait for result, pode ser que ele primeiro faça o refresh e depois ele executa o update. E aí não vai dar resultado, né? Porque o refresh vai acontecer primeiro e o update depois. Então esse wait for result às vezes é importante.
Beleza, pessoal. Agora acho que já deu horário. Não tem mais perguntas. Agradeço aí a presença de todos. Eu não sei se o Francisco vai falar no final. Muito obrigado, Anderson. Excelente apresentação, palestra para todo mundo. Eu também quero aproveitar para avisar para todo mundo que se registre na maior quantidade possível de palestras usando a plataforma do evento, o Como, porque todas as palestras que foram gravadas vão ter o replay, a gravação disponível para ver quantas vezes vocês quiserem até o final de setembro. Então, até as palestras que vocês não se registraram ou perderam de se registrar e ver em vivo, se você se registrar na agenda, na sua agenda pessoal, vai aparecer o link de replay a partir de amanhã das palestras dos primeiros 2 dias. Então, e daí a gente vai até atualizando as gravações com 24 a 48 horas depois de que elas foram no live. Entonces, hablando en español ahora, les recomiendo a todos que por favor se registren a todas las charlas que quieran, porque van a ver las grabaciones, van a estar disponibles para que vean las charlas nuevamente cuantas veces quieran en una forma de replay hasta el final de septiembre. Entonces, todo lo que tienen que hacer, inclusive para las charlas que las perdieron, es registrarse como atendí, ir a su agenda personal en attendees y ahí van a tener el link para el replay de cada charla y generalmente van a estar disponibles con 24 a 48 horas después de la charla en vivo. Muito obrigado de novo, Anderson. Muito obrigado para todo mundo que participou e que tenha uma boa noite e se cuida todo mundo. Graças a todos e cuídense muitos. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Um grande abraço. Bye, bye. Um abraço. Um grande abraço Tchau. a todos.